Saudações a todos os meus visualizadores e aqueles que me atendam. Eu queria vos saudar com a paz do Senhor. O título da lição hoje, nós estamos passando pela terceira instrução ou orientação, que é ouvir, escutar. Nós já vimos sobre a leitura, já aprendemos um pouco, já falamos, em segundo lugar, da examinação das Escrituras, já explicamos, e hoje nós vamos falar de ouvir ou de escuta. Nós devemos entender que os nossos ouvidos foram criados para nós ouvirmos. E é por isso Jesus disse na sua palavra: quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, quem tem ouvidos, aprenda a usar os seus ouvidos, aprenda a ouvir. E nós vamos ler na passagem em Lucas 8:21. Respondendo-lhe ele, disse-lhes, falando de Jesus: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ouvir, escutar. Jesus pronunciou-se sobre esta questão. Ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir? O que é ser ouvinte? O que é que devemos fazer na questão de ouvir? Como é que nós podemos fazer uma audição bem adequada, bem aproveitosa? Escutar é considerar, é ouvir com atenção, é atender para entender, é para tentar perceber o que é dito e depois ouvindo, aprender uma coisa. É aprender. Quando uma pessoa fala, nós devemos aprender a escutar. Nós chamamos isso de diálogo, quer dizer, nós conversamos e nós entendemos aquele que nos fala e aquele que realmente está a nos passar alguma mensagem. Então, nós vamos ver mais uma vez um ponto aqui que diz assim: a quem devemos ouvir? A quem devemos ouvir? Quem? A quem devemos dar nossa atenção? A Bíblia nos fala em Mateus 7,15 assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me compraz, escutai-o. Uma voz do céu, na hora em que Jesus teve uma experiência radiante, uma experiência de transfiguração. Quando apareceu Moisés, quando apareceu Elias, naquela grande visão que os discípulos assistiram. E na voz dos céus foi aprovado a pessoa de Jesus. É por isso que eu disse: a quem devemos escutar? A quem devemos ouvir? Sabemos que Jesus é a voz de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Assim diz João no capítulo 1, no versículo 1. Agora, quem é que deve ouvir? Quem? Alguns pensam que devem só instruir os outros, mas não ouviram o que os outros estão a falar. Ou se interessam só a dizer, a falar aos outros, mas não se interessam a ouvir os outros. É uma situação que qualquer um de nós pode até reconhecer na sua própria vida. E, como eu disse agora, quem é que deve ouvir? A Bíblia nos fala em Marcos 4:8. Disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acabei de citar essa passagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é que deve ouvir? Todo aquele que tem ouvidos. Você tem ouvidos? Eu tenho ouvidos. E ouvidos foram criados para nós ouvirmos. A Bíblia, no livro de Eclesiastes, diz que os ouvidos não param de ouvir. Quer dizer, foram criados para ouvir. Então, nós temos já um órgão que foi destinado para ouvir, para escutar, para prestar atenção. Lucas 8:8 diz assim: e outra caiu em boa terra e nascida, produziu muito fruto. Sendo por um, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, se tem ouvido, deve usar os seus ouvidos. Se eu tenho ouvidos, devo usar os meus ouvidos. Devo prestar atenção. Devo também atender, devo considerar o que está a ser dito. Agora, até quando devemos ouvir?
Muitos dizem, eu já ouvi. Até quando? Eu já tenho ouvido essa questão. Até quando devemos ouvir? Por que havemos de parar de ouvir? Por que achamos que não precisamos mais ouvir? Muitos chegam àquele ponto, naquela situação onde é que já não querem mais ouvir. Já não querem saber mais de nada. Eu entendo essa questão. Mas até quando havemos de ouvir? Diz assim, em Lucas 4:21. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nós entendemos o que Cristo diz ali. É o que uma versão diz, que acabaram de ouvir quando se cumpriu a palavra. Até quando eu devo ouvir? Nós devemos ouvir a palavra de Deus até o seu cumprimento. Até o seu cumprimento. Jesus queria mostrar aqui que a palavra que lhe concernia cumpriu-se aos ouvidos deles. Eles já nem repararam que a palavra tinha se cumprido. E Jesus teve que reafirmar e fazer esta observação. Até quando devemos ouvir? Até o cumprimento das palavras. Quando você faz a audição da palavra de Deus, não é só para ouvir, é para o cumprimento da palavra. Às vezes não entendemos, não compreendemos, não percebemos às vezes, isso acontece. E por que nós não compreendemos as palavras de Cristo? Porque às vezes não temos uma noção do que a palavra de Deus está a dizer, ou a palavra de Cristo. É falta de audição. A pessoa falha em ouvir. Nós temos, por exemplo, o cego, quando foi questionado sobre a sua cura, recebeu a vista, a visão, foi restaurado os seus olhos da cegueira, foi curado. E os fariseus estavam a lhe afrontar, passaram o tempo a persegui-lo, a insistir, e eles não acreditavam. E esses fariseus eram incrédulos. Não queriam aceitar de nenhuma maneira o que Jesus fazia. Eles ficaram a perseguir, a abalar o homem nessa questão, mas ele disse uma coisa aqui em João 9:27. Respondeu-lhes, já vos disse, não ouviste para que o quereis tornar a ouvir? Ele disse, mas já ouviste. Há pessoas que já ouviram e continuam a não ouvir. Aqui eles já tinha sido dito pelo cego, aliás, o cego que se tornou, aliás, que recebeu a cura dos olhos, a vista, ele já tinha dito, já tinha testificado, era conhecido. E ele até disse, mas será que, quantas vezes que eu tenho que repetir para que vocês ouçam? Quantas vezes que eu tenho que falar para que vocês possam entender? É uma questão que às vezes acontece conosco. Por que não compreendemos as escrituras de Cristo? As palavras de Cristo? É simples. Incredulidade. A incredulidade, quando está em nós, ela não facilita a audição. Ela não permite que escutemos as palavras de Cristo. É por isso que nós devemos ser como uma criança. Ouvir. E a criança é muito prática na questão de ouvir. Ouvir. Eu continuo. Qual é o benefício quando nós damos os ouvidos? Em João 10:16, Jesus falou da sua pessoa, dizendo, ou revelando que ele é o pastor, o sumo pastor. Ele disse aqui sobre esta questão de escutar, de ouvir. Eu já disse a quem devemos ouvir. Nós já percebemos que a voz dos seus atestou a pessoa de Jesus, pois ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador, ele é o nosso sumo pastor, ele é o nosso amigo. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, ele fez tudo para nós, para podermos ter a salvação.
Mas eu estou falando sobre qual é o benefício quando damos os ouvidos. Em João 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O benefício que se torna automático é que você se torna uma ovelha. Não esqueça, uma ovelha é um animal doméstico. O que é ser doméstico? É fazer parte da casa, fazer parte da família. É alguém que agrega, é alguém que é acostumado a se alimentar dentro da casa, que receba alimento, que receba tudo doméstico da casa, quer dizer, pessoa acostumada, pessoa da casa. E o pequeno da casa, quer dizer, ele tem um bom trato. Então, ouvir as palavras de Cristo nos torna uma ovelha. E quando você não se faz como ovelha, você se torna um bode. Você se torna um outro tipo de pessoa. Vamos lá ver? Haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, você já não tem vários líderes. Não tem vários, tem que estar ali a ouvir a um, ouvir o outro. Não, você já tem uma única voz. Você já tem um único pastor. Já está num único rebanho, que é o corpo de Cristo. Agora já falamos do benefício de dar ouvidos, quando você dá os seus ouvidos. Agora eu vou falar sobre o malefício de não ouvir. Em Atos 3:23 nos diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada de entre o povo. Nós entendemos que em Deuteronômio 18 nos falou assim, foi repetido, foi relembrado esta questão de escutar, de considerar, de prestar atenção para ouvir e entender, compreender o sentido, para tirar uma conclusão, quer dizer, e para poder compreender o que está sendo dito. Agora, em conclusão, eu queria trazer um encorajamento para todos vós que me escutam e querem me entender bem, que esta palavra ela está sendo uma instrução, uma orientação, pois hoje em dia poucos estão a fazer a leitura das Escrituras Sagradas. Hoje nós vemos pouco interesse em ouvir a palavra do Senhor. Querem ouvir muita coisa, todas as coisas, menos a palavra do Senhor. Agora eu queria terminar deixando um conselho ali, um encorajamento. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê o desejo de ouvir, aquele prazer de ouvir, aquele contentamento, aquela alegria de passar o seu tempo a ouvir a palavra do Senhor. E nós encontramos, não é, em Atos 13:7 diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Agora, escuta bem, ele procurava, quer dizer, ele estava à procura, ele desejava, ele queria a todo custo ouvir a palavra de Deus. Querido amigo, meu ouvinte, aquele que está me escutando agora, tenha desejo da palavra de Deus. Tenha desejo. Procura ouvir a palavra de Deus. Procura a ouvir as palavras de Cristo. Procura a falar com Cristo e solicitar a sua comunicação, a sua voz. Cristo fala às suas ovelhas. Ele comunica. E depois você tem essa oportunidade, você tem esse privilégio, essa vantagem. É uma honra poder ouvir a voz de Cristo.
É uma honra ouvir a palavra de Cristo. É uma bênção. E ele disse assim, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Eu já dei 5 orientações. Leitura, examinação das Escrituras, ouvir as Escrituras. 4, guardar as Escrituras. 5º lugar, pôr na prática, executar. Que Deus lhe abençoe. Eu fico feliz de poder ter essa oportunidade de passar esta palavra e, sobretudo, para que você possa entender que todos nós, sem exceção, havemos de aprender a ouvir. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima e Deus seja consigo. E receba o desejo e procura ouvir a palavra do Senhor.